Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Gente, muito boa tarde. Globo Esporte chegando e o Fluminense é o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Eliminou o Vasco com o brilho dos velhinhos do time. Ganso, 36 anos, e Fábio, 45. Decidiram e colocaram o Flu na decisão. Ah, o amor entre rivais. Dá gosto de ver um tricolor e uma vascaína juntos. Até porque isso tá ficando cada vez mais raro. Por motivos de arquibancada, provocações aleatórias e afins, essa rivalidade explodiu nos últimos anos. O capítulo de ontem à tarde tem denúncias graves dos tricolores contra o navegador português que dá nome ao Clube de Regatas Vasco da Gama, morto na Índia no ano de 1524. É provocação do século XVI, amigo. Como se já não bastasse tanta polêmica, o primeiro finalista do Campeonato Carioca desse ano foi decidido numa tarde de trabalho duro para o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Com 1 minuto e meio de jogo, o Cauã Barros derrubou o Canóbio na área. Tentou fazer o corte, deu um totozinho no pé direito do Canóbio, a imagem da Globo mostra. Autorizado, partiu, René. A cobrança do René durou uma eternidade. 20 passinhos, 20 segundos. Tanto tempo que dá pra voltar lá na decisão por pênaltis da semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco. Naquela, o René tentou vencer o Léo Jardim pelo tédio e deu certo. Na de ontem, o René repetiu a tática, trocou o lado e errou. René correu devagarinho pra bater pra fora, vibra a torcida Cruz Maltina no Maracanã. Esse gol fez falta quando o Vasco pressionou e abriu o placar com Robert Renan. O Bandeira até tentou anular, mas o VAR não deixou. Posição normal. Atenção, atenção! Gol! E foi o primeiro gol não apenas pelo Vasco, foi o primeiro gol da carreira do zagueiro de 22 anos. Um gol muito importante para mim e pro Vasco agora continuar trabalhando, que se Deus quiser no segundo tempo sai com a vitória. O Vasco precisava de mais um gol para garantir a vaga na final. E o Freitas fez um pênalti no Andrés Gomes. Até bem parecido com o do Cauã no Canóbio. O Brenner fez o simples, mas o Fábio pegou. Autorizado, Brenner, bateu, pegou o Fábio! Os batedores hoje têm muita qualidade, além de ter os dois cantos, o meio do gol também, então a gente tenta fazer uma leitura. Clássicos decisivos são sempre imprevisíveis. Esse Fluminense Vasco foi decidido nos pênaltis, mas não do jeito que o pessoal estava imaginando no fim da partida. No tempo regulamentar. E para um jogador que estava aqui entre os reservas do Fluminense, de resenha com a gente enquanto aquecia, até devolver isso para ele. Paulo Henrique Ganso. Nesse replay do pênalti do Andrés Gomes, dá pra ver a nossa equipe e o Ganso ali do lado. Do nada, o Maxi Cubeiras mandou o camisa 10 entrar em campo. Futebol é um negócio de maluco. A gente estava na resenha ali, vendo o lance do pênalti, falando se foi ou não foi. Quando eu olhei pro lado, você não tava mais. Como é que muda a chave pra começar? Não, tem que ter a cabeça, apesar da torcida, né, desse movimento todo fora de campo, a gente tem que ter a cabeça fria e estar preparado a todo momento. Então, nessa cabeçada do Gêmeos, a bola desviou no braço esquerdo do Cauã Barros. Outro pênalti dele. Gêmeos de cabeça, Cauã Barros na mão esquerda, pênalti pro Fluminense bater. O Ganso não iria desperdiçar uma chance assim. Vai pra bola, Ganso empata a decisão, enlouquece o torcedor do Fluminense no Maracanã e em todo o Brasil. Frieza, compostura e carisma para levar o Fluminense a mais uma final de Campeonato Carioca. O 34º título está logo ali, a um jogo de distância. A gente já viu que o René demorou um tempão para fazer a cobrança do pênalti, né? 20 segundos e 20 passos até bater. Vamos rever então, segundo a segundo, passo a passo? Canto esquerdo do goleiro, como de costume, para os atletas canhotos. Vamos ver, tá autorizado, risca a frontal da grande área, olha pro goleiro, não dá pista, respira, se concentra, autorizado, partiu, René devagarinho pra bater pro gol, pra fora! Esperei ele, na minha visão era só acertar o canto que não dava mais tempo ele chegar, infelizmente bati pra fora. Mas é coisa do futebol, só erra quem bate, às vezes acerta, às vezes erra.
É isso, bola pra frente. Quem brilhou de novo foi o Fábio, 8ª defesa de pênalti dele, desde que chegou ao Flu em 2022. E o Fábio, minha gente, vocês sabem, é muito ídolo do Fluminense. A torcida do Flu tá mais do que acostumada a ver esse ritual do Fábio. Em todos os jogos, ganhe ou perca, o goleiro mantém a fé inabalável. É muita oração, né, e dependência de Deus, né? Podia fazer a defesa difícil, né? A cobrança bem difícil. Agora também descobrimos uma superstição do paredão tricolor. Pênalti pro Vasco. E ele estava ao lado da trave esquerda do gol, agachado e super concentrado, mentalizando a defesa na cobrança do Brenner. 41 pênaltis defendidos na carreira, salvo o Fluminense. Depois teve pênalti pro Flu, Ganso na cobrança. E lá tava o Fábio, do outro lado do campo, sozinho, agachado ao lado da trave esquerda. Vai pra bola, gol! Gol do Fluminense e as mãos voltaram para os céus. Logo veio o abraço do Gemes, outro do Guga e mais um do Ganso, que cruzou o campo só para cumprimentar o goleiro em reconhecimento. O resultado vinha sendo adverso, depois a gente conseguiu empatar, né? Mas o importante é poder ajudar ao máximo todos. E não era o dia do Freitas, gente. Fez o pênalti e por pouco não foi expulso. No segundo tempo, ele recebeu um passe do Hércules, aí ó, errou o domínio e se complicou. Teve que apelar para falta no Rojas. O time do Vasco queria o cartão vermelho para ele, mas o árbitro só deu o amarelo nesse lance. No fim do jogo, o Andrés Gomes ficou louco com a derrota do Vasco. O juiz pegou a bola para encerrar. O Andrés ficou ali, ó, em cima, tentando espiar o tempo no relógio. Depois do apito, ele esbravejou de vez, saiu reclamando muito. Deu trabalho para os companheiros acalmarem ele, hein? Olha, uma fúria mesmo. Ó, essa é a 6ª final de Carioca que o Fluminense chega dos últimos 7 anos. Enfrentou o Flamengo em todas as outras 5. E tudo leva a crer que vai ter Fla-Flu de novo na final desse ano. Vou te falar, o Fluminense não tem nada a ver com isso, continua com a sua invencibilidade. Ontem, por acaso, empatou, então quebrou a sequência de vitórias. Mas são 17 jogos, 16 vitórias e 1 empate. Segue invicto o Fluminense do meu dia, que estava uma preguicinha ontem. O Vasco tem muito mais, mas vamos lá. Fluminense 1, Vasco 1, Flusão classificado. E hoje, 21 horas, no Maracanã, o jogo de volta, provavelmente sob alguns protestos, Madureira e Flamengo nessa segunda-feira especial. Enquanto isso, bote o hino do Super Flusão aí, Pedrinho, porque o Flusão garantiu a vaga para a final do Carioca. Tava numa preguicinha danada ontem. O Vascão queria mais, querendo demais, mas tem que fazer o gol de pênalti, tá, meu caceta. No Maracanã, com direito a show de pênalti. Tudo para pênalti perdido. E ele, o bigode mais sexy do carnaval, que agora está dominando Curitiba também, Flávio Amêndola, acompanhou de perto e conta tudo pra gente. Fala, bigode! O domingo foi de decisão e muita emoção no Maracanã. Fluminense e Vasco se enfrentaram pelo segundo jogo da semifinal em um duelo que começou a todo vapor. Logo no primeiro minuto de jogo, Cauã Barros derrubou Canóbio na área e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, René demorou. E chutou para fora. Mas a confiança é total, né? A gente vê no dia a dia, né? As cobranças. Eu que sou goleiro, a penalidade do René é uma das mais difíceis, né? Porque você tem que esperar e que se você sair um pouco antes, ele consegue mudar o canto. Uma das novidades na escalação do Vasco foi a entrada do atacante David, que teve 2 boas oportunidades, mas desperdiçou. A resposta tricolor saiu dos pés de John Kennedy, que errou o alvo. Até que aos 35 minutos, Saldívia testou firme. Fábio defendeu, mas no rebote, Robert Renan abriu o placar para o Vasco.
No segundo tempo, a temperatura diminuiu e a primeira chance foi do uruguaio Canóbio, que chutou por cima. Aos 24 minutos, Andrés Gomes driblou Freitas na área e foi derrubado. Na cobrança do pênalti, Brenner parou em Fábio. Mesmo ele batendo bem, eu consegui fazer a defesa, que era importante, e aí deu uma consistência para a equipe continuar em busca do objetivo, que era a classificação, e aí a gente conseguiu encaixar melhor. O Flu chegou com perigo nessa finalização por cima, enquanto Nuno Moreira quase ampliou de cabeça. Aos 40 minutos, o lance capital da partida. James cabeceou na direção do gol, mas a bola bateu na mão de Cauã Barros. Pênalti marcado pela arbitragem e convertido pelo maestro Paulo Henrique Ganso. Fim de jogo, Fluminense 1, Vasco também 1. A minha ideia para o jogo é assim, como o Fluminense muitas das vezes leva para um jogo muito físico, por isso da entrada do David, né, DVD, pelo lado esquerdo, e o objetivo era que tanto o Brenner quanto o Rojas flutuassem um pouco mais por dentro para surgir o espaço tanto para Andrés quanto para David. Com o empate, o Fluminense alcançou a sua 6ª final de estadual nos últimos 7 anos e espera a definição do outro finalista, que sai do confronto de hoje à noite entre Flamengo e Madureira. Vai ser um jogo difícil, como o Flamengo também tem o mesmo pensamento de quando enfrenta o Fluminense. O mais necessário mesmo é a atitude dentro de campo, né, na decisão, de colocar tudo que foi treinado, toda a concentração, todo o foco e todo o empenho para conseguir o objetivo final, que é a conquista do campeonato. Que enredo maravilhoso, hein? Que história maravilhosa. Um jogo de muitas emoções, eu não esperava um jogo tão movimentado assim. Pra mim, o Fluminense entrou numa preguicinha pela superioridade do outro jogo, o Vasco querendo demais, mas não adiantou nada, porque os pênaltis perdidos, eu tô cantando a música, o Cavalo, ele tá aqui, Coutinho não. A música não é o Coutinho voltou, querendo... Se mete no teu trabalho aí. Obrigado, boa tarde. Toma! Isso aí, maneirinho. E se apaixonando. E que pênalti... Ô, Renê... Cara, o Harry Potter, nosso repórter no GV, do Supermundo GV, ele acabou de me mandar que bateu, sei lá, 300 mil views, tá com 1000 comentários, que ele filmou a reação do coisa. Mas ele ficou atrás do gol, a reação do Andrés Pereira, mas ele filmou o pênalti do René de frente. Depois você vê lá, na câmera do celular. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Que pênalti foi aquele que o René bateu? Ainda bem que os deuses tricolores do futebol estavam de plantão, porque assim, ia comprometer uma classificação para a final do Campeonato Estadual. E talvez seja o título, hoje, mais factível do Fluminense conquistar, né? Ganhar do Flamengo num jogo único não é nada demais. O Fluminense que já ganhou agora, inclusive jogando muito mais bola, poderia ter sido muito mais. Flávio Amêndola, falando de Vasco Fluminense Vasco. Que jogaço no Maracanã. Jogo de, não sei se é sorte, não sei se pênalti é loteria, não sei o que é. Queria a tua visão sobre, mas foi um grande jogo. Foi um belo jogo, um jogo bem agitado, né? Pelo menos isso. Eu estive lá ontem no Maracanã e eu que não sou nem Fluminense nem Vasco, pra mim foi ótimo assistir o jogo, porque agitado, movimentado, intenso muitas vezes. O segundo tempo achei que foi um pouco pior do que o primeiro, mas mesmo assim teve bastante emoção também, tiveram pênaltis para os dois lados. Eu acho, você falou sobre a postura do Fluminense dentro do campo, eu acho que esse pênalti perdido influenciou muito, até mesmo no anímico do time do Fluminense. Porque com 1 minuto, você já está ganhando por 1-0. A classificação você já está garantindo. Você já começa o jogo com 1-0 no placar. Você com 1 minuto, você tem a possibilidade de fazer o 2-0 e praticamente garantir a classificação. E aí, você falou do Harry, ele fez hoje comigo o Só Joga em Casa, e ontem ele já tinha me falado uma coisa que eu concordo muito, fez. Deram moral pra ele? Foi muito bem, inclusive. Foi bem? O moleque tá bem. Tô de olho nele, hein? O moleque tá bem. E ele falou uma coisa que eu concordo muito. Mas ficou falando, pô. Não, falou bonitinho? Falou igual... Não falou igual playboyzinho do Rio de Janeiro, não, que ele me irrita. Fica mexendo aqui na franjinha assim. Dá a banda nele. Porque ele é um moleque solto, né, agora. Tá morando no Beia. Tá. E tá frequentando aquelas casas lá. Aquelas lá, da galera. Graças a Deus. Tá frequentando aquelas casas. Tá feliz. Tá aprendendo muita coisa nesses lugares, você aprende. Mas o problema é que lá é via de...
O Bambu que vem pra lá. O Bambu volta. Enfim, mas é problema dele também. E ele falou, cara, a gente tava comentando, né, o pênalti do René, e ele falou, o cara, quando ele vai bater um pênalti dessa maneira, ele é obrigado a acertar. Claro. Porque se ele perde... Aqui, ó, a gente está aqui falando, ontem só se falou isso na internet, a própria torcida do Fluminense também criticou bastante. A classificação. Ia ficar na conta dele, ia ser na conta dele, ou seja, uma responsabilidade que para mim é desnecessária. Tudo bem, ele já bate o pênalti dessa maneira, no Flamengo ele já bateu assim, no próprio Fluminense ele já bateu assim. Mas é igual a cavada, Bigode. Fez craque, perdeu é picles. Justamente. E assim, eu acho que foi um risco muito grande. E aí eu até queria entender, depois eu não consegui acompanhar a entrevista coletiva do auxiliar do Zubeldia. Por que foi o René? Será que nos treinos ele provavelmente vai muito bem nos treinos para ter a oportunidade de bater no jogo. Mas eu acho que você tinha outros jogadores que poderiam ter assumido essa responsabilidade. Eu confesso que eu fiquei surpreso na hora que o René pegou a bola para bater o pênalti. Eu não imaginei que isso fosse acontecer. E aí o Vasco, para mim, assim, fez um dos grandes jogos da temporada até o momento. Um Vasco que basicamente não deixou o Fluminense jogar. Depois do pênalti, o Fluminense teve muita dificuldade, teve a chance com o John Kennedy, mas os dois zagueiros do Vasco ontem fizeram um belo jogo. O Saldívia ontem acho que fez o melhor jogo dele com a camisa do Vasco. E aí o Vasco consegue abrir o placar, faz 1-0. No segundo tempo, para mim, era para bater o Pumita. Quem é o batedor, que pelo menos a gente sabe que é o oficial? É o Pumita. Contra o Madureira, perfeito. O Pumita bateu, perdeu. Foi o único pênalti que o Pumita perdeu com a camisa do Vasco. E o Brenner pediu pra bater. Pediu pra bater. Rolou ali uma conversa e o Pumita botou debaixo do braço e falou, não, eu vou bater. Foi lá, bateu, perdeu, faz parte do jogo. Só valia nada. Justamente. E então, assim, eu achei que, pelo que a gente soube, houve uma conversa entre o Pumita e o Brenner na hora do pênalti. E o Pumita aceita entregar a bola pro Brenner para fazer a cobrança. E assim, bateu mal. Você tem do outro lado um goleiro do tamanho do Fábio. Exatamente. Porra, do peso do Fábio. Na bochecha, não tem jeito. Vai bater meia altura. Ô, Brenner, mal demais. E aí eu acho que também chamou uma responsabilidade um pouco desnecessária, porque o Pumita já vinha sendo o batedor oficial do time, então eu achei que faltou um pouquinho mais de controle nesse momento para você escolher o cara que vem sendo o principal batedor. E aí, depois do pênalti perdido do Vasco, aí você tem mais ânimo do Fluminense e aí uma infelicidade do Cauã Barros, que é ótimo jogador, eu adoro o Cauã Barros, mas ele precisa, acho que, refletir sobre algumas coisas, porque não é a primeira vez que isso acontece. Ele deu uma entrada no Martinelli que o árbitro poderia ter ido ao VAR, e se fosse ao VAR eu acho que expulsaria o Cauã, e aí se era para expulsão ou não, aí eu deixo para vocês, mas ele acerta a perna do Martinelli. O Felipe Melo falou isso, que ele tá... O Felipe Melo, lá no Sport TV, falou que acha que o Cauã Barros está passando um pouquinho do limite. E aí teve um episódio anterior também, no outro clássico, que ele pisa no escudo do Fluminense e tudo mais. É garoto, ainda vai aprender, vai amadurecer, vai evoluir, mas é sempre bom a gente dar esses toques. Mas num contexto geral, GV... Estamos falando isso, gente, com todo o carinho do mundo, porque a gente acha que o moleque é muito bom de bola. Ele é muito bom, e para que ele não se perca nesse sentido, né? E assim, eu achei o Vasco melhor no jogo. Eu achei que o Vasco teve melhores momentos do que o Fluminense, e o Vasco conseguiu impedir o Fluminense de fazer um jogo que a gente já está habituado a ver. Então, acho que o Vasco tem muito mérito nisso. Faltou um pouco mais, acho que, de controle nos momentos principais do jogo, faltou um pouco mais de ser um pouco mais incisivo. O Vasco perdeu algumas oportunidades que não se pode perder quando você tem um adversário do outro lado que tem uma vantagem, então acabou custando muito caro. Mas, assim, eu gostei, eu me surpreendi com a performance do Vasco. Não imaginei que fosse ter forças para fazer um belo jogo como foi, mas também me surpreendeu. O empate, no fim das contas, favoreceu o Fluminense. E as pessoas, elas têm uma dificuldade de interpretação, um problema cognitivo que eu acho que é social. Não sei se é a falta de escola. Tem aquele projeto do Ferreirinha muito bom, né? Bora pra escola, contra a evasão escolar. Porque, assim, eu mandei um texto pro Fernando Fernandes falando sobre a porcentagem de brasileiros que conseguem interpretar um texto ou uma frase. E é assustador. Por quê? O Harry postou esse vídeo do Andrés Pereira, eu botei assim, ele jogou demais. Andrés Pereira? Andrés Gomes. Andrés Pereira. Jogou muito, Vasco foi muito bem no jogo de hoje, mas o Fluminense foi melhor e mais eficiente nos 180 minutos. É óbvio que foi melhor e mais eficiente, tanto é que passou. Meu irmão, tu viu outro jogo? Aí eu respondi assim, tu viu o jogo, mané? Eu falei, não vi não, tô só falando de onda, tava assistindo uma partida de badminton, respondi isso. Porque assim, as pessoas não têm a capacidade de ler e interpretar.
Que jogo de futebol que tem 180 minutos? Nenhum, nem se for por prorrogação e pênalti. São 2 jogos, decisão em 2 jogos. No contexto geral, pode até caber a opinião quem foi melhor. Para mim, o Fluminense foi muito superior no primeiro jogo, podia ter matado lá. E foi mais eficiente, tanto é que se classificou. E as pessoas não conseguem, tá muito difícil, sabe? E aí, eu tô contigo. Acho que o Edu também postou isso, foi clear. Vascaíno. No desempate ali, o Fluminense mereceu mais, porque pegou o pênalti, fez. O Brenner teve a chance de pegar a bola e fazer o gol e acabar. Ali acabava. O Vasco não ia tomar mais gol ali. Eu também acho que não ia tomar mais gol. E aí, Fernandão, se fosse para os pênaltis também, ia ser um grande duelo. O Fluminense foi melhor no Campeonato Carioca. O Fluminense vem melhor em todos os campeonatos. É o melhor carioca hoje jogando futebol. No final passou. Eu sei que o senhor não gosta disso, de merecimento. Mas passou. Time mais preparado. GV, acho que passou porque... Tem que ter treinador. Todo bom time, quando joga mal, precisa ganhar jogando mal. O time que quer ganhar tem que tem que ganhar jogando mal. E uma coisa mais importante, tem que ter um grande goleiro para te garantir quando isso acontecer. Acabou acontecendo com o Fábio. O Fluminense mal, o Vasco superior o jogo inteiro. O Vasco conseguiu uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o Fluminense é um time muito físico, principalmente no seu meio-campo e na sua defesa. E o jogo do Fluminense é muito claro, desde o ano passado. O Fluminense, ele rouba essa bola em zonas perigosas, ou no ataque, ou no centro do campo, e contra-ataca com muita velocidade. O pênalti é uma situação clara disso. Dá até um pouco de sorte, porque a bola acaba... Alguém chuta, bate no Samuel Xavier e sobra para o Canóbio puxar o contra-ataque, mas é bem claro a ideia de jogo do Fluminense, você ser muito físico, e roubar essa bola em zonas perigosas e contra-atacar. Se sai aquele gol do René, as chances do Vasco, como a Amanda falou, virar esse jogo eram muito difíceis. Por quê? Porque é o jogo que o Fluminense está acostumado a jogar. Pode acontecer? Claro que pode. Mas o Fluminense faz isso muito bem. Ele se retrai e ataca muito bem os espaços e costuma machucar seus adversários dessa forma. Só que como não aconteceu, o Vasco cresceu animicamente. O Bruno fez uma mudança, chamou a responsa para ele, e parabéns para o Bruno por isso. Colocou o David, que era um cara que não vinha tendo muitos minutos com o Diniz, do lado esquerdo, dando muito peso em cima do Samuel Xavier, que fez, na minha opinião, um dos piores jogos dele nos últimos anos com a camisa do Fluminense. Achei o Fluminense também, é bom falar isso aqui, um pouco mais alterado em termos de nervosismo. Achei o Canóbio muito... Porque Canóbio, Freitas e Samuel Xavier são chatos o jogo inteiro. Mas todos os jogos. Mas nesse jogo eu achei eles com um tom um pouco mais elevado de irritação, o que até atrapalhou um pouco o próprio desenvolvimento, a própria performance da equipe do Fluminense nessa parte do meio para frente. O David entrando, deu um pouco mais de peso, criou algumas oportunidades, mas aí o Vasco perdeu na contundência. Acabou não finalizando, não fazendo os gols quando teve oportunidade. E aí a parte do pênalti, como eu falei no início, o Fábio, um grande goleiro que garante o seu time quando a situação está difícil, foi lá, pegou o pênalti. Concordo com os caras. Antes eu até achei que o Fábio tinha ido muito melhor do que o Brenner tivesse sido pior, mas acho que o Brenner, para assumir essa responsabilidade num jogo desse tamanho, com tanta significância para o Vasco nesse momento, vocês imaginam o que seria para o Vasco passar para a final nesse momento, depois dessa fase inicial do Carioca, do ano tão conturbada quanto vem sendo, com o time com o Bruno, ele chegando com dificuldade de adaptação, o Vasco passar seria uma tranquilidade muito grande, até para trazer um novo treinador, e aí você pega essa bola, irmão, você pode bater de tornozelo como você bate sim, mas a bola tem que entrar. Como você chutava a bola normalmente. Mas a bola entrava, não quero saber. Não, no teu caso ela passava do meio campo. E fazer o gol. Enfim, não aconteceu. O Fábio também foi muito bem. Pegou a bola. E aí, gente, o futebol é assim. O futebol é tão maravilhoso, que ele te surpreende quando você menos imagina. Porque mesmo depois do pênalti perdido, o Fluminense tem uma parte anímica que aumenta, consegue agredir um pouco mais o Vasco, mas aí o gol de pé, a bola nem ia pro gol, a bola ia para fora, acaba batendo na mão do Cauã, que eu concordo com a Amêndola com relação a parte reflexiva do menino, ele tem que refletir um pouco. Já foi expulso algumas vezes de forma um pouco mais intempestiva. Eu também já fui, mas isso não quer dizer que eu estava certo nesse momento. E a gente está aqui para passar a experiência para os caras e fazer com que eles não cometam os mesmos erros que nós. Então, pensar um pouquinho, é um bom jogador, mas um pouco mais de serenidade na hora de combater. E eu também estou com a Amêndola com relação à entrada. O pé foi muito alto. Deu para ver a marca na coxa do Martinelli. E os pênaltis...
É difícil, é muito fácil falar de fora, mas eram totalmente evitáveis, como dizia o Diniz, né? Enfim. Pô, do Freitas, então, brincadeira. E são iguais. Né? São iguais. Aliás, Freitas também tem que ir lá na vovó, né? Não, isso aí não tem que lá, Porque não tem jeito. a bola desvia nele e entra no jogo. Ontem, de novo, ele sobe de cabeça, não alcança, o cara faz. O pênalti ele que faz. E só tem que ir lá na vovó. E só pra terminar, GV, um jogo desse, o Vasco jogar como jogou, competir como competiu, ganhar os duelos como ganhou contra o Fluminense, que é um time de muita força física, um time muito poderoso no futebol brasileiro hoje, mostra uma luz no fim do túnel. Mostra que o Vasco tem um time estruturado, que quem chegar, conseguir colocar sua ideia de jogo de uma forma um pouco mais acelerada, vai pegar os caras se adaptando melhor, porque o Brenner está se readaptando, o Spinelli está se adaptando, o Rojas está se Spinelli fez um golzinho de cabeça, mas tá dando uma lutada com a bola que eu vou te falar, hein? GV, mas, por exemplo... Tá chamando a bola de Vossa Excelência. Intimidade tá... Ele não teve nenhuma chance característica pra ele. Não, tô dizendo ali no... GV, na hora do bailado ali, calma, só uma impressão. Aí não dá. Agora o Canóbio ajuda, né? O Canóbio corre pra Canóbio é chato pra dedéu. Chato, corre o campo todo. Perturba, simula, pô, toma uma mãozada no peito, bota a mão na cara. Igual o Neymar caiu com o negócio de olho. O cara postou, você viu a cabeçada acho que do Thiago Mendes? Que não teve cabeçada do Cauã. Não... Só fez assim pra ele, o cara botou um raio no E aí o Cauã depois fica imitando ele. Dá uma imitada. Não, e a gente fala mal quando acontece, mas o Wagner Nascimento foi muito bem. Muito bem, melhor árbitro do Rio de Janeiro. Ele e o Bruno Arleu. Na minha opinião, ele foi muito bem. Os caras enchendo a paciência dele. Eu achei que ele conduziu o jogo da melhor forma possível, mesmo os caras perturbando. O pênalti, o primeiro pênalti no Canóbio, ele que deu, ele não esperou nada, não esperou VAR, não esperou nada, ele viu o lance e deu o pênalti. Apesar de ser claro, a gente tem visto árbitros aí. Os dois que foram com contato, ele marcou com convicção. Ele marcou, enfim, parabéns ao Wagner. Não vou falar de polêmica, não. Vamos fazer o seguinte, fala, meu pai. Só queria finalizar, porque você falou do Freitas, que ele precisa ir lá na Sarajane, ainda não vai dar jeito, não. Tu acha? Não vai dar jeito, não. Tá desgostoso da vida, meu pai? Não, mas gente, há quanto tempo eu falo aqui nesse programa que o Fluminense precisa de um zagueiro? Há quanto tempo? O Freitas teve um grande momento na Copa do Mundo de Clubes e as pessoas acharam que... Ele foi elogiado por alguém grande. Materazzi. E as pessoas acharam que aquele era o Freitas. Não, gente. Eu não sei os termos, né? Quais foram os termos. Mas não sei porque o Fluminense não negociou. O Fluminense teve proposta do futebol italiano para vendê-lo. Podia vender, trazer um outro cara e outra coisa. Não dá para ser titular do Fluminense, gente. O Fluminense quer ganhar título grande, quer brigar lá em cima. Não dá pra ter ele de titular, não. E aí, sorte dele é que por trás dele, lá ele, tem esse cara que olhem esses números do Fábio. Eu vou trazer a polêmica já, da invasão. Olha isso. Goleiros com mais pênaltis defendidos. O primeiro sou eu, mas como eu sou da casa, a galera preferiu não botar. Rogério Ceni, 51 defesas, mas aí eu vou fazer um asterisco aqui. Na época que o goleiro podia ir lá dividir com o cara na hora do pênalti. Verdade. Todo o mérito do Rogério, se permitia, um goleiro vai lá e faz. Mas tinha lance que ele estava quase na linha da pequena área. E assim, beleza, monstro, Picles das galáxias. Segundo, que é empatado com o terceiro, é o Cássio, gigantesco, e o Dida, um de 1,94, um de 1,95, gigantescos, com 42 defesas. Na quarta colocação, Thiago Volpe, que tá a cara do Vaguinho. A cara do Vaguinho. Deve ter feito implante igual o Vaguinho. Ele pegou 2 pênaltis recentemente no Bragantino. Bizarro, né? No mesmo jogo. Pegou do Flamengo aqui também, pô. Agora, é verdade. No Grêmio. 41 defesas e ainda bateu o último pênalti. Ele fez o gol de pênalti. Diego Alves, 41 defesas, 40 na Espanha, sacanagem. Pegou muito, pegou do Messi 3 vezes, pegou do Cristiano Ronaldo, pegou do Ronaldinho Gaúcho. Aí eu tô inventando também, eu acho. E sexto... Pergunta pra ele no Foot Summit. Então tá, vamos perguntar pessoalmente pra ele no Foot Summit, dia 23 e 24 de março, aqui na Cidade das Artes. Você é meu convidado. Também pode perguntar. Sexto, Fábio com 39 defesas. Deve passar aqui essa galera no 41. No Rogério é mais difícil. Até pela quantidade de jogos. Seria interessante a gente saber também quantos jogos. Não, mas o Fábio vai jogar só mais 12 anos só, vai parar com 55. E assim, você que é fã do Fábio, do trabalho do Fábio, no nosso Rio Foot Summit a gente está confirmado o André Carvalho e o Josmiro, os dois treinadores de goleiro do Fábio, tudo dando certo. Se o Flusão estiver bem na fase boa, estará também, assim como teremos... Vasco, quanto pra vocês? Jardim, ajuda esse Vasco a estar bem, 23 e 24. É data FIFA, não tem jogo durante a semana. Vocês não tem treino segunda-feira, só joga domingo aí, segunda. Olha aí. Estou te esperando, você, o seu treinador de goleiro, assim como o Thiago Heller do Flamengo. Mas
Quando envolve o jogador em atividade, tudo depende da bola bater na trave e entrar, mas os treinadores de goleiros estavam lá com a gente. Por exemplo, o doutor Gustavo Dutra, do Botafogo, estará lá num painel falando exclusivamente sobre grama sintética, derrubando todos os mitos. O nome é Desmistificando a Grama Sintética, com dados científicos explicando que não tem diferença nenhuma, na opinião dele. Então, assim, teremos de tudo, Bigode. Felizmente. GV, bom a gente dar uma moralzinha que eu esqueci. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Fala. A galera que vai perguntar, é 23 e 24 de março agora. Só ir lá no Rio Food Summit, no meu Instagram, tem para comprar o ingresso. E tem o ingresso solidário, que é o seguinte, se você não é PCD, estudante, idoso, que é gratuidade por lei, só você comprar o ingresso solidário. Leva 1 quilo de alimento, qualquer alimento não perecível, você paga meia entrada, tá lá dentro, vai ter um showzinho maneiro, vai ter um cara que canta Vamos pra Fernando de Noronha. Enfim, vai ter um negócio maneiro. Você vai ver de perto Romário, Bebeto, Mário Bittencourt, Fred, Diego Alves, Mauro Betti, Diego Alves, o outro Diego. Isso que eu ia falar, outro. Enfim, Júlio César, Angelim, Juan, Fernandão, Germano, Túlio Maravilha, Carlos Germano, Odivan, Araci... Sacanagem. Enfim, tá lá. E você é o nosso convidado. Agora bota aquela, Pedrinho. Eu quero saber dos senhores o seguinte: regra é regra ou tem aquele deixa aí? Porque teve jogador do Vasco postando nos stories, boladão, cheio de ódio, como diz o trem do ódio lá. Vou mostrar o lance, vou mostrar o ataque no Instagram. O ataque, eu digo, é boladão, né? Não teve ataque contra ninguém, pelo amor de Deus. Põe o lance na tela, Vini Show. Na hora da cobrança, o pé esquerdo do Samuel Xavier está dentro da linha. O que gerou... E foi ele quem pegou o rebote. Isso é importante, tá? Ele que pega o rebote. Tem a sequência aí, Vini Show? Só pra gente ver? Ou... Senão a gente procura... Tá, depois a gente bota no ponto, não tem problema. Todo mundo sabe que foi ele que pegou o rebote. E aí, teve essa postagem aqui no Instagram, que depois foi apagada, mas Vini Show é o maior stalker desse Brasil. Olha lá. André João, que vergonha aquele futebol tão competitivo. Eu ia ler no espanholzão. É uma vergonha que no futebol tão competitivo se permitam essas coisas. Entendam o VAR. A pior e mais horrível sensação que deixam nesse momento. Aí eu pergunto... E aí botou 2 caras aqui, boladão. 2 emojizinhos. Ó, o plural, GV. Pega o S que caiu aqui, peguei. Falando sobre isso. Falei do amigo lá, né? Que o S ele deixa em casa. Na sopa de letrinha. Pergunta pra vocês e pra você do YouTube. Isso aqui é o suficiente pra mandar voltar o pênalti a favor do Vasco da Gama? Sim ou não? Essa é fácil de responder. Flávio Amêndola. Deixa eu ver, eu acho que primeiro a gente precisava ver se quando o Brenner toca na bola... Se o pé tá no chão, né? Exatamente, porque se ele estiver só no movimento, não tem que voltar nada. E outra coisa... Porra, vamos parar com esse negócio de reclamar de arbitragem o tempo inteiro. Pô, até quando vai ficar nisso? Pô, a gente tá falando de um lance aqui que o cara bateu um pênalti, o cara perdeu o pênalti e a culpa é do cidadão que, teoricamente, invadiu a área. Porra, desculpa, eu não aguento isso. Eu não aguento. Se fosse um erro, porra, grotesco, claro, não deu, por exemplo, um dos pênaltis não tivesse sido marcado, aí beleza. Mas agora isso aí... Mas se o VAR chamasse... Não, o VAR tem que cumprir a regra. A regra tem que ser cumprida. Agora, não dá pra usar isso como muleta. Não. Desculpa. Cara, assim, eu discordo do Amêndola veementemente. Porque a regra tá aí... Como é que dizia o Arnaldo César Coelho? A regra é clara. E ele é clara para quê? Para ser cumprida. Não, ela já foi clara, ela não é mais clara. Toma! Não, a regra é clara. Não, clara. não. Clara Nery, que fez aniversário, não sabe? Parabéns, Clarita! A regra está lá para ser cumprida. Ninguém está dizendo que isso aí resolveria o jogo ou não. Mas se está na regra, foi invasão e o cidadão que invade, ele quem pega o rebote, não sei nem se isso agrava ainda mais a invasão, tem que voltar o pênalti. Podia ser a favor do Vasco, a favor do Fluminense, a favor do Madureira, cadê o espelho, do Sampaio Corrêa. É verdade, Getúlio, o espelho está aqui. Por quê? Porque chamou de Getúlio. A regra... Igual minha mãe quando eu faço o M. A regra tem que ser cumprida. E aí, invadiu, pegou o rebote, tem que voltar. Ponto, acabou. Não tem... esse argumento não tem contestação.
Mas antes a gente precisa saber se ele estava no movimento ou se ele já tinha pisado. Porque se ele não tiver pisado, não muda nada. Mas se eu tô jogando, tô dentro da área, eu tô com o meu pé no alto, eu tomo um chute. Não, mas o pênalti não vale? Mas é uma pergunta. Não sei. O pênalti vale, claro. Se a bola estiver em jogo, se a bola estiver rolando, então, sim. se ele tá com o pé dentro da área, é infração. Isso causa uma infração. Você não tá muito mimizento, não causa infração. É a regra. É uma pergunta. Não é? Não, se ele tiver batido e o pé dele estiver no alto, não é invasão. Não é invasão? Não é invasão. Só é invasão se ele tiver com o pé ficado. Sabe o que você Pelo pode menos fazer, até onde eu gente? sei. Eu não Bota eu o não sei aí e a gente para, aí te mostra o lance do pênalti perdido que a gente vai ver de cima. Eu não sei essa Beleza? informação. Aí, vai passar já. E o que você tava falando aqui no meu ouvido? O Flávio fez um escarcel quando o Palmeiras saiu 2 vezes com a bola. Aí Escarcel? Que escarcel que eu fiz? Eu não fiz escarcel nenhum. O senhor está se metendo no programa. Pelo contrário. Pra falar do Flamengo, não tem nada a ver com isso. A única coisa que eu falei foi, nem na pelada isso acontece. Porque se isso acontecer na pelada, o pau quebra. O pau come. Foi só isso que eu falei. Foi só isso que eu falei. Não coloque palavras na minha boca, não, senhor Sampaio. Para de botar coisa na boca dos outros. E outra coisa, para de trazer o Flamengo pro debate, que é Fluminense e Vasco. Tá parecendo Ou você até virou aquele amigo. Flamengo. Eu, hein? Se orienta, rapaz. Do mesmo jeito que concordo com ele. Não gosto, mas concordo com ele. Do mesmo jeito que foi contra o Fluminense, Palmeiras e Fluminense, a regra não foi cumprida. E aí, se acontecesse algo determinante, tinha que anular o jogo. Cara, anular esse gol também foi piada. Só que... Cara, isso é muito rápido, cara. Eu achei que era impedido também, foi muito rápido. Cadê o pênalti? Não passou ainda, não? É agora. É agora. Vamos ver agora. Prepara pra dar o pause aí. Quem tá hoje no da Picabine? Percebam no pênalti que quem tira a bola da área é o Samuel Xavier. Pô, não tem como. Olha lá, tava sozinho, Olha lá. Ninguém ia chegar na frente dele ali. Mas não importa. Não. A regra, eu concordo, ela tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. A gente primeiro precisa ter a certeza que o pé dele estava... Vou pro YouTube enquanto vocês brigam aí, vou ver a opinião da galera. Não tem briga, não. Vou ver a opinião da galera. Contra fatos não existem argumentos. A gente pode questionar a regra, mas não dá pra falar que não tem que ser cumprida. Isso aí eu acho que... E se ele pisou, claro que ia ter que mandar voltar, gente, é óbvio. Mas assim, não foi por isso que o Vasco foi eliminado. Desculpa, não foi por isso. Caio Alves, pergunte ao senhor Amêndola se é o jogador do Vasco e ele faz o gol, se ele acha que deveria voltar a cobrança. Bom ponto. Eu acho que se ele tivesse com o pé fincado no chão... E fizesse o rebote. E fizesse o gol, Boa ele teria pergunta. que ser anulado. Boa pergunta. Da mesma maneira que se o Samuel Xavier tivesse com o pé fincado, teria que voltar, né? Teria que repetir. Aí o Kaique Coutinho 40-50. Por isso que eu amo o meu Flamengo. E esses caras são os três caras mais maravilhosos que eu já vi na minha vida. Obrigado. Cara, é engraçado que lá no estádio a gente não sabia. Porque... Olha lá, o pé dele tá no chão. Porque logo... Não dá pra saber que ele tá no chão ali. Na hora que para, ó. O pé dele... Como é que tá no chão, Fernandão? Não, na hora que bate. Na hora que ele bate, o pé do menino não tá na bola, não bateu ainda. Então, é isso que eu tô falando. Quando ele bate, o pé tá no chão. Acabei de ver. Olha, o Miguel tá perguntando uma coisa aqui. Cadê o Aue pela expulsão não marcada com o Cauã Barros? Eu falei isso aqui. Falamos que se fosse no VAR... Você tá assistindo o quê? Netflix ou Cavalo? Não, e na hora, ponto, irmão. Nessa hora aí, porque depois que a jogada que o Brenner perde o pênalti, a jogada se desenrola, a bola sai e o árbitro fica quase, sei lá, uns 30 segundos com a mão no ouvido e a gente lá ficou, pelo jeito vai voltar o pênalti, vai voltar. A gente estava achando que o Fábio pudesse ter se adiantado. Mas, na verdade, aí depois que eu cheguei em casa, que eu fui ver as coisas na televisão, aí eu entendi que era questão do Samuel, que não era o Fábio. E às vezes nem o VAR tem essa imagem. Eu acho que pode até às ser vezes isso. Nem o VAR não tem uma imagem conclusiva e vai com o que ficou no campo. Ficou no campo. E isso é uma falha. É uma falha. Porque tem que ter. É uma falha. Jogaço do Clássico no Clássico ontem, com todas as polêmicas envolvidas, expulsão para alguns, pênaltis perdidos. Cara, porque o pause que vocês estão dando aí reitera a teoria do Amêndola, que o pé está no alto. Aí eu não sei. Mas o pé do Brenner não está na bola. Então, é justamente essa isso. Essa é a parada. A gente tinha que ter uns 3 frames para frente, 4 frames para frente, quando ele toca na bola para onde estava... Mas pelo andar da carruagem, o pé dele já está bem perto. O pé dele já está bem perto do gramado. Deixa naquele pau, só para mostrar uma coisa que eu vi alguém reclamar ontem na rede social também. Aí. O Fábio tá com o pé esquerdo para fora, mas o goleiro pode botar um pé para saltar. Porque como é que o cara vai saltar daqui direto? Botou uma perna, pode, para poder saltar. Exato. É a mecânica do momento. Então tem que fazer igual aquele futebol Gulliver. Não. Que cai assim pro lado. Lembra? Pular igual o Bahia. É. Cabeceia Bahia. Exatamente. Aí eu vi. Mas o Fábio botou o pé.
cavalo, um pezinho assim, o cara não pode tirar os dois. Vou fazer igual o Rogério, que saia correndo e parava assim na frente do cara, na hora que ia bater o pênalti. Enfim, e as provocações não param. Pedrinho, Barros fez 2 pênaltis, pisou no escudo do Fluminense. Pedrinho, bota o mimimi aí. Fez o C ontem, na hora do gol, e o Harry Potter pegou atrás na cara do gol. E aí foi isso aqui, ó. Quem ri por último, ri melhor. Fluminense postou diferença. Ai! Sobe o mimimi, Pedrinho. Você que tá em casa agora, aproveita pra printar, hein? Esse é o momento de printar e mandar no grupo. Esse é o momento de pintar, botar roupa donos da bola e marcar a gente, marcar o Cauã Barros e marcar o Martinelli, marcar o Fluminense e marcar o Vasco. É hora da zoação, é hora do troco. Ele fez o C e aí o Fluminense postou diferenças. Campeão da Libertadores, sim, pé. Campeão Carioca, sim, pé. Campeão da Recopa, sim, pé. 300 jogos pelo time, sim, pé. Respeita os adversários, sim, segundo o Fluminense, pé. Barros, pé. Não entendi essa última. É, do Cauã Barros. Ah, porque o sobrenome dele não tem Barros. Ah, que é a única vez que o Barros ganha. Cara, o Fluminense, agora o Fluminense foi na ferida, ó. E é do jogo. Ele fez o C pra torcida. Eu sou totalmente a favor. Eu sou totalmente a favor disso. Jogo, quem fala o que quer, ouve o que não quer, e a vida é assim, gente. Um dia a gente perde, no outro a gente apanha, e aí quem sabe lá na frente a gente ganha. Um dia a gente perde, outro te apanha, tu continua apanhando. Exatamente. Aí quando cansa de apanhar, a gente tem uma vitóriazinha aqui e ali, só pra... E o Fluminense podia ter botado assim, atualmente na lanterna do Brasileirão. X pro Fluminense, verdinho pro Vasco. Tem mais coisa. Não. E no final de tudo, fica em pé, conquista isso tudo, quem aguenta apanhar, porque o Martinelli apanhou pra caramba. Muito. Essa galera aí que tá falando hoje do Martinelli, vaiava 90%, Mas isso aqui, batia no moleque. Sabe como é que eu sei que isso aqui machuca o torcedor do Vasco? Como? Bota o Chaves, Pedrinho. Porque a gente vai analisando o comportamento dos vascaínos, dos tricolores, que a gente conhece mais de perto. Exacerbada do que normal. Tava assim. Você achou o tom? Mas eu só achei assim, da chegada um pouco maior. É jogado com a cabeça. Também. Quando alguém no Fluminense deu um bico na bola pra fora, direto, um bicão assim, meio que... E o Piton vai arrumar uma treta, é tudo que o Fluminense quer. Aí o Canóbio, o malandro, vem, empurra também. Aí perdeu-se ali 2, 3 minutos. Chutou a bola pra fora, irmão, pega do Gandula e bate. É aqui. E aí aquele chato do Abel Ferreira tem razão em relação a isso. Que ele é um cara, ele não é, mas o time dele é um time pragmático. Um time que faz o que tem que fazer, né? Estoicismo. O que tá no nosso controle é o estoicista aí da nossa frente. Eu acho que todas as ações do Abel são todas programadas. Porque ele é o quê? Porque ele é o... Porque ele é estrategista. É diferente. A palavra é diferente. Porque ele é estrategista. E Inclusive, aí... ontem ele falou que não é exemplo pra ninguém, né? Falou que porque ele não está na primeira... Prateleira. No Brasil ele tá. E ele é treinador de futebol. E ele busca o equilíbrio. Equilíbrio. E saudade não é nostalgia. Cara, dá pra fazer uma camisa já, hein? Tá, verdade. Com tuas frases. Calma que tá chegando. Boa ideia. Calma que tá chegando. Tá tudo arrumadinho, só falta... Vini... Tá, carimbado. Cara, entrou um negócio no meu olho aqui agora. Não. Lá ele mesmo, né? Dá um Pirata do Caribe aqui. Ainda bem que eu tô no estúdio. Sei lá o que foi. Ou foi meu dedo mesmo que entrou no olho, sem querer. Ih, rapaz. É verdade isso? Ah, não. Bota o Chaves aí, Pedrinho. Ah, não. Saiu agora, hein? Notícia de já até sei. Já tô sabendo. É, gente, nada é tão ruim que não possa piorar. O homem que seria a tábua de salvação
o alento, recusou a primeira proposta do Vasco. 1 milhão, cacetada, 1.200.000 cruzeiros por mês. Que ponto chegamos no Brasil, né? Não, eu acho que vale, mas o ponto é, o Vasco ficou falando de Arthur Jorge, ele sabe que o Arthur Jorge vai vir por 2,5. E o Renato assiste o Donos da Bola direto, não é zoeira. Assiste todo dia, não dá, mas quando ele ainda não tá ali no Pura Brasa tomando um negócio lá no Fred Mazei, nosso parceiro. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.